Olá pessoal, essa videoaula dá sequência ao nosso estudo sobre razões trigonométricas. E nela, nós vamos trabalhar seno, cosseno e tangente. Essa é uma das habilidades que os alunos apresentam mais dificuldade no Enem. Tá certo? Então, muita atenção. Vamos entender direitinho o que é o seno, cosseno, tangente. Os lados do triângulo retângulo, quando comparados com um dos ângulos, tá certo? Muita atenção e vamos iniciar. Então, nós temos um triângulo retângulo. Esse conteúdo, razões trigonométricas, aplica-se apenas a triângulos que são retângulos. Tá? Quando você tem triângulos que são acutângulos ou obtusângulos, você também usa seno, cosseno, só que é de uma maneira diferente dessa que a gente vai mostrar hoje. Tá? Essa maneira serve apenas para triângulos retângulos. O triângulo retângulo tem esse nome porque ele possui um dos seus vértices formando um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. E esse ângulo ele é bem importante porque ele serve para você identificar o lado maior do triângulo retângulo. O lado maior do triângulo retângulo fica em oposição a ele, que é isso aqui. Por enquanto eu vou chamá-lo de H. Certo? Nomeando também os outros dois lados, de A e de B. E vamos desenhar um ângulo alfa, que fica nesse vértice aqui. Então, o que é que nós temos? Em relação ao ângulo alfa, o que é que a gente vai ter? O H, que é o maior lado do triângulo, ele é chamado de hipotenusa. O A e o B recebem o nome de catetos, tá? Só que cada um vai receber o nome de cateto oposto ou adjacente, dependendo do ângulo que a gente está estudando. Pode ser esse aqui ou pode ser esse. Notem que eu estou tomando como referência esse ângulo aqui e chamei ele de alfa. Então, em relação a esse ângulo aqui, o A, o lado A, ele está em oposição. Perceba, certo? O lado A, ele fica de frente para o ângulo, em oposição. Então, nessa situação aqui descrita, o lado A é o cateto oposto ao ângulo alfa. Da mesma maneira, o lado B também é um cateto, só que ele é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Por que adjacente? Adjacente significa junto, agregado. Então, você percebe que o lado B ele forma o ângulo juntamente com a hipotenusa, certo? Então, o lado que forma o ângulo com a hipotenusa é o cateto adjacente a esse ângulo. Então, cateto oposto está de frente para o ângulo, adjacente forma o ângulo junto com a hipotenusa. Esse é o primeiro desafio que o aluno tem que saber. Tá? Ele precisa memorizar isso. Tá? O cateto oposto de frente para o ângulo, adjacente forma um ângulo com a hipotenusa. Sem essa informação, você não consegue dar o próximo passo. Beleza? Então, vamos para o próximo passo agora. Dito isso, a gente vai definir o que é seno, cosseno e tangente agora. O seno do ângulo alfa, o seno de alfa, é a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, para encontrar o seno de alfa, eu devo pegar o cateto oposto, que é quem? A, e dividir pela hipotenusa, que é H. Então, seno de alfa é igual a sobre H. Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa é a razão, é a divisão entre o cateto adjacente ao ângulo, o cateto que forma o ângulo, e a hipotenusa. Ou seja, B dividido por H. É interessante você observar que tanto o seno como o cosseno, eles têm a hipotenusa no denominador da fração. A tangente não acontece isso, tá? Eu vou mostrar a tangente agora. A tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, a divisão de A por B. Sem essa leitura do triângulo retângulo, sem saber quem é a hipotenusa, sem saber quem é o cateto oposto ou adjacente, e também sem entender que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é o adjacente pela hipotenusa, a tangente é o cateto oposto pelo adjacente, você não consegue resolver nenhuma questão de trigonometria. Então, a grande dificuldade dos alunos, certo, é o entendimento desses dois pontos que eu estou citando. Tanto saber identificar quem é a hipotenusa, quem é seno e quem é o cosseno, como também, certo, entender quem é o seno, o cosseno e a tangente. Certo, pessoal? Há uma observação também, viu? Existem algumas situações, algumas questões
elas permitem que a gente resolva a tangente de uma maneira diferente. A tangente ela também é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, se você tem o seno de alfa e o cosseno, dividindo um pelo outro, você consegue encontrar a tangente de alfa.